Vamos lá, vamos para a palavra. A gente vai estar começando então hoje essa nova série. Foi? Não foi? Vamos lá, deixa eu conectar aqui, acho que caiu. E estou com muita expectativa de falar desse tema, porque é um tema talvez, acho que o mais ousado e talvez diferente daqueles que a gente já fez na Movimento. Eu, como pastor, eu penso muito que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, precisa ser compreendido pelo outro. Se fazer compreendido é muito importante, porque o Evangelho ele tem uma mensagem que, se a gente for olhar de Gênesis, são mais de 4.000 anos. E se a gente não contextualizar com o mundo de hoje, obrigado, Mazão, a nossa mensagem ela fica um tanto que não compreendida. Não estou dizendo que ela perde o valor, mas existem muitas riquezas que, se a gente não souber falar com o público atual, a gente deixa de passar a riqueza que o Evangelho tem. Contextualizar aquilo que a gente fala é importantíssimo. E quando a gente usa de séries, a gente usa de metáforas, a metáfora é isso, né? Quando a gente usa de ilustração, é tudo para facilitar o entendimento. A proposta dessa série, gente, é a gente não só aprender a como lidar e se preparar para lidar com a próxima geração, mas também um compromisso com a próxima geração. Nós precisamos absorver o tema, a temática, e também se conectar com a próxima geração. E esse tema, a geração mais nova assiste, conhece, e é um fenômeno, não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo de contextualização, cada geração tem a sua própria forma de entender, de se comunicar. E nós vamos estar, então, começando essa série que chama O Mundo Invertido, que vai trazer esse pano de fundo, essa ideia de inversão de valores, essa ideia de o mundo espiritual, como se a gente pudesse estar vendo o mundo espiritual. A série tem muito dessa característica, né, do lado sombrio, daquilo que é feio, que é ruim, que às vezes a gente, como cristãos, a gente meio que não presta atenção que a gente lida com uma guerra espiritual. Às vezes a gente se esquece que o diabo é o nosso adversário. Às vezes a gente se esquece que nós somos espirituais. Às vezes a gente se esquece que existem demônios. Às vezes a gente se esquece que existe o diabo. Mas às vezes a gente se esquece também que existem anjos que nos protegem, que existe o Senhor Jesus que está à frente, que existe uma mensagem poderosa que não é apenas algumas recitações de um livro, mas o poder de Deus. Então a gente, ao falar dessa série, a gente vai colocar tudo isso no mesmo pacote. Então olha só, eu lembro, falando agora há pouco para os voluntários, que eu via o meu avô sentado, né, no banquinho perto da horta, escutando jogo de futebol no radinho. E era a maneira como a geração dele, Baby Boomer, escutava jogo de futebol. E vai dizer aí os mais antigos que é muito mais emocionante ouvir joguinho no rádio, né? E eu lembro que eu ia assistir o Sapão, né, o Mojimirim, que eu sou de Mojimirim, para quem não sabe, gente. E lá é Sapão, né, é o Mogi. E a gente ia no campo assistir o estádio, né? E vira e mexe tinha lá o pessoal mais idoso assistindo o jogo, mas com o radinho na orelha. E eu achava um barato isso. E eu lembro do meu avô. Mas também, a minha época ali, eu peguei o Walkman, que era uma revolução. A gente colocava as fitas, pilha, a gente podia andar com aquele negócio, né? Depois veio o Discman, depois veio o MP3, né? E a coisa foi evoluindo. Eu lembro que a minha mãe gostava de assistir Rei do Gado por conta daquelas famílias tradicionais, não é? A imigração italiana, e é muito legal mesmo, né? O comecinho assim, mostra o pessoal chegando. E cada geração tem a sua maneira de contar histórias. Já na minha juventude, a febre foi os filmes da Marvel, né? Nossa, quando saiu o último filme
o Ultimato, né? Meu Deus, foi uma loucura, principalmente quando o Capitão América pega lá o martelo do Thor e aquela coisa, parecia que ia cair o cinema. Mas o que eu quero dizer é que cada geração tem a sua maneira de se conectar. E com certeza você deve ter pensado em alguma coisa. E a próxima geração que vem vindo se conecta com séries. É o streaming. E a gente não está ficando de fora. Com certeza muito de vocês tem aí, assinam um streaming ou outro, né? Hoje tem tantas possibilidades que se a gente for assinar todos, a gente não compra comida, né? De tantos streamings que tem. Mas essa é a realidade, é o mundo. E isso não evoluiu só para séries, evoluiu para a música também, né? Então é Spotify, Deezer e outras coisas também. E se para essas coisas a gente se esforça, a gente se conecta, a gente compra, a gente tenta aprender, a gente pede ajuda para o filho, não é? Aí eu penso que às vezes como igreja, a gente precisa fazer o mesmo esforço. O mesmo esforço para entender a linguagem da próxima geração. O mesmo esforço para se conectar. O mesmo esforço para levar o evangelho. Se você perceber, Jesus ele falava a linguagem do povo. Ele falava a linguagem da agricultura, que era a linguagem da época. A linguagem de Roma, que era a linguagem da época. Paulo usava do grego para se conectar, ou seja, a cultura helênica, helenística, que se dá pelos gregos. Ele estava onde? No Areópago, falando. Ele estava se conectando com os sábios. Ele estava se conectando com os filósofos. Ele estava conectando com a audiência, com aquele que também não era cristão. E às vezes a gente, como igreja, está perdendo esse aspecto da missão. E trazer essa série, eu vejo como um desafio, mas também eu vejo como algo, como se a gente pudesse colocar um desengripante na fé. Os mais velhos estão entendendo? Colocar ali para dar uma desenferrujada, para soltar, e a gente aprender novamente a se reconectar, mas antes disso tudo, a gente lembrar do que é basilar da fé. E nós vamos falar sobre isso. E talvez alguém está pensando, mas pastor, por que a gente vai falar de uma série na igreja? Não, nós não vamos falar de uma série, nós vamos usar da linguagem, nós vamos usar das metáforas, certo? Para a gente tentar entender um pouco o que essa molecada mais nova gosta, o que a próxima geração gosta. Certo? Nós somos uma igreja contextualizada, esse é um ponto. E o ponto central é que, como movimento, a gente tem falado, né, no movimento 2.0, que a gente é uma igreja que fez o compromisso da gente passar o evangelho para as próximas gerações. E olha o que eu vou dizer, talvez não é nem mais sobre nós. É sobre a gente aprender, se preparar e ensinar aqueles que estão lá em cima, que daqui a pouco vão estar aqui embaixo. Às vezes a gente precisa parar de procurar uma igreja ou coisas que têm a ver com os nossos gostos pessoais. Eu quero aquela música daquele jeito. Eu quero isso daquele outro jeito. Não é mais sobre nós. É sobre o que Deus pode fazer através de nós. Tem tanta música, por exemplo, que eu gosto, mas quando eu olho para a nossa igreja, eu falo, mas não tem a ver. Não é sobre o que eu gosto, é sobre o que nós estamos construindo juntos para impactar as próximas gerações. E a gente precisa aprender a olhar para os mais novos. Então, bom, vamos lá. Qual que é o enredo da série, então, para a gente entender? Talvez você nunca ouviu falar dessa série, você nunca ouviu falar desse tema, Stranger Things. Mas a série vai apontar para algumas crianças, né, essas que estão aí na tela, algumas crianças que eles são amigos unidos, eles estavam jogando RPG e tal, e essa união deles, essa amizade deles é algo legal na série, porque eles se ajudam, sabe, ninguém solta a mão de ninguém, e eles são amigos, mesmo diante de um mundo invertido, que é a grande sacada da série, que vai acontecer, sombrio e ameaçador, eles não se separam, eles procuram viver unidos, resistindo com amizade, com coragem, certo? E, de repente, o que tem na série de interessante é que surge um personagem que é uma espécie de um salvador inesperado, que é rejeitado
e que se sacrifica por eles. Está entendendo? E nessa comunhão e nessa vulnerabilidade, eles vão se unindo. E isso que é o legal da série. Não é uma ficção. A gente vai perceber que tem tudo a ver com a gente. E quando a gente aprende e entende um pouco isso, a gente começa a entender que é um paralelo com o Evangelho. A Bíblia vai nos contar sobre um mundo invertido. Assim como aquelas crianças elas vão lutando, a Bíblia também vai mostrar para nós que nós também, nesse mundo invertido, nós temos as nossas guerras mentais. Muitas pessoas estão nos seus quartos de noite chorando, não entendendo o mundo. Guerra mental, tentações no coração, de forma geral. Coisas que não sabem lidar, não conseguem lidar. Esse é o mundo invertido, forças que às vezes a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com meu cunhado, e ele estava fora dos caminhos, uma pequena fase, e eu lembro que minha sogra sempre orando por ele, e minha sogra sempre orava ajoelhada na cama dele, né, ao lado, quando ele dormia, pedindo para ele voltar para Jesus e tal. E nessas indas e vindas, um tempo mais crítico, ele foi dormir no quarto, que era uma edícula no fundo, ele saiu da casa e foi dormir num quarto separado no fundo. E ficou lá. Então ele chegava a hora que ele queria, não atrapalhava ninguém, ficou de uma certa forma independente, sem essa relação com os pais, mas era mais do que aparentemente visível, era algo espiritual, já havia uma desconexão com a família. Eu lembro que um dia conversando com ele, e eu falei, cara, eu tive uma visão que Deus estava te livrando de um acidente de carro, em tal lugar. E nessa época ele tinha ido para Andradas, e quase ele morreu lá, com os amigos lá, num acidente de carro. E aí conversando com ele, a gente começou a orar na sala e tal, e ele falou assim, eu preciso voltar. Porque quando eu estou no meu quarto, presta atenção, porque quando eu estou no meu quarto deitado, lá no fundo, eu sinto uma mão me pressionando e falando, você é meu. Um menino crente que cresceu na igreja. Eu falei, cara, é o diabo, não é Deus. O mundo espiritual existe. E a gente não pode negligenciar essas coisas. Ele existe. E depois de um tempo, muito tempo se passou, ele começou a voltar para a igreja, enfim, e abandonou algumas práticas erradas e tudo mais, e está bem, graças a Deus está ótimo. E depois eu lembro quando que meu sogro faleceu, ele falou assim, chorando, eu quero ficar firme nesse caminho porque eu quero reencontrar o meu pai. Logo quando meu sogro tinha falecido de Covid. Ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu que o Evangelho é a esperança da reconexão. Ele entendeu que o Evangelho é a resposta para esse mundo invertido. E isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque muitos jovens, muitos adultos, muitos idosos estão dentro das igrejas e não estão entendendo esse mundo invertido. Não estão entendendo as forças do inimigo. Não estão entendendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e contra potestades nas regiões celestiais. E aonde que são essas regiões celestiais? É uma guerra mental. É uma guerra mental. Não é só uma guerra de narrativas. Quando o inimigo ele entra na tua mente, ele pode bagunçar não só a tua cabeça, mas como ele pode dominar você. E isso começa na mente, por isso que Paulo vai falar que a gente precisa ter a mente de Cristo. É espiritual, gente, nós vivemos no mundo espiritual. Então, quando nós não estamos recomendando uma série da Netflix, nós estamos usando dessa metáfora para que todos entendam e percebam um mundo que a próxima geração está consumindo, está gostando, está entrando, mas a gente poder entrar com o Evangelho para falar de Jesus para eles também. Então, diante disso tudo, a gente aprende que assim como a reforma trouxe
a centralidade para a palavra, a gente precisa trazer o evangelho para as nossas vidas e contextualizar com tudo que a gente puder. Essa que é a verdade. A gente poder falar de Jesus de todas as formas possíveis. E hoje nós somos chamados a anunciar o evangelho com clareza. Com mais clareza ainda, né? Diante desses portais que a gente vê, vai perceber que tem na série. Bom, o mundo invertido, na série, ele vai ser bem assim, bem estranho. Parece um filme de terror. Mas eu fico imaginando se a gente pudesse ver o mundo espiritual. Se a gente pudesse ver como é horrível tudo aquilo que a Bíblia narra de demônios, de inferno, de coisa ruim. E a gente pudesse concretizar de alguma forma, ver. Então a série traz esse aspecto também da gente poder perceber. Mas o que representa tudo isso? Representa o caos, o pecado, as forças invisíveis que atuam contra a verdade do evangelho. A nossa luta não é contra aquilo que é material. Tudo isso é desdobramento de algo espiritual que acontece. As crianças e os jovens na série representam não só os nossos filhos, mas os filhos dos teus empregados, do teu chefe, representa a próxima geração, representa um primo seu. Enfim, nessa vulnerabilidade de se viver sem Jesus num mundo aberto e invertido. Então, o que a gente já vê de valor nessas crianças é a questão da amizade, da comunidade. Nós vamos perceber isso. Olha só, então são alguns amigos, crianças, e a série rola muito em torno desses, esses são os personagens principais, e eles descobrem um mundo invertido. Percebem, um amigo some, e de repente eles vão procurar o amigo, e aí eles percebem, né, entrando essa personagem, que ela vem do mundo invertido e se torna uma espécie de salvadora, é uma mulher. Ela está com a cabeça raspada porque ela faz parte de uma experiência chamada de Eleven. E aí ela vai sendo apresentada, né, como protagonista, seus poderes vai aparecendo, mas ela se sacrifica por esses meninos, por essas crianças, porque essas crianças aceitam ela como salvador. Todo mundo estava ridicularizando, rejeitando, mas aceitam ela. Então esse é um trocadilho legal da série que a gente vai trazer para nós. E a série vai falar de portais. E a Eleven, quando ela vem, ela abre esse portal. E é interessante que é exatamente isso que Paulo vai nos ensinar em Romanos 1, né? Já já a gente vai entrar. Então hoje eu quero que nós entendamos o seguinte: existem portais. Existem portas, existem maneiras que a gente acessa o mundo invertido que não deveríamos estar lá. Por isso, a mensagem hoje é saia do mundo invertido. Vamos trabalhar isso. Mas o que é o mundo invertido? Olha só. Na série tem essa foto, né? Em que, em um determinado momento, aparecem essas duas cenas. É como se o personagem ele conseguisse ver o mundo invertido. Agora, tudo isso representa para nós a corrupção do mundo moderno. Mas, mais do que isso, o que é? Quando a gente fala de inversão, isso explica um pouquinho. É quando a verdade vira mentira. O mundo invertido. É quando o amor vira egoísmo. Mundo invertido. É quando a liberdade vira escravidão. Mundo invertido. É quando a vida vira morte. Mundo invertido. Então a gente lida com esse aspecto o tempo todo. Só que às vezes a gente se esquece de que a gente, ao deixar Jesus, ao esquecer Cristo, ao viver uma vida pecaminosa, a gente acessa esse mundo e a gente fica lá, vivendo numa ilusão. Vivendo uma morte que não é a que Deus quer e prepara para nós. Então, o mundo invertido é um mundo caído da graça. E nós vamos trabalhar essa perspectiva. E olha só, foi assim, sempre foi assim após a queda.
Quando Adão caiu, e a gente vai perceber, e a gente fala que quando os primeiros pais eles se distanciaram de Deus, a gente pode falar que ali começou o mundo invertido. Ali começou uma guerra mental, ali começou o pecado a entrar no mundo. Então, desde da queda para cá, a gente já vive um mundo tenebroso. E não foi assim em Roma, na época de Cristo, depois não, também assim na época de Lutero. Assim hoje a juventude bagunçada e as crianças. Então, quer dizer, a realidade é essa e a gente precisa encarar de frente e entender que o pecado é o problema do mundo. É o problema do mundo invertido, que nós estamos expostos hoje. Que o meu filho está exposto hoje, que o teu filho está exposto, que o teu adolescente está exposto, aquele jovem que você conhece está exposto, que a gente está exposto. E que se a gente não entender isso, a gente não tem como sair desse mundo. E a gente não sai por conta própria, e a gente vai precisar entender algumas coisas. E quando a gente para pensar, apesar da série ser uma ficção, o mundo invertido não é uma ficção. O mundo espiritual não é ficção. Ele é real. O ser humano está cheio de ansiedade, de dúvidas, de confusão de identidade, o que a gente mais vê. Eu vi um vídeo essa semana, eu não lembro se era na França, no Canadá, nos Estados Unidos. Estava traduzido. O cara estava entrevistando duas mulheres, mas como que você chama? O cara perguntou ao entrevistador. Eu chamo Miau. O cara, Miau, mas eu me vejo como uma cachorra. Não, mas peraí. Aí o cara falou, mas Miau não é gato? Eu chamo Miau, mas eu me vejo como cachorra. Aí eu estava fazendo essa série, eu falei, meu Deus, tá aí. Você quer mais exemplo do que isso? Isso é mundo invertido. É isso que o diabo está fazendo com as pessoas. Ele não só engana, ele humilha. Ele humilha. Ele pisa em cima. Esse é o mundo que a gente precisa aprender a lidar. Esse é o mundo que a gente precisa conhecer de verdade com o Evangelho. E entender que o Evangelho é a resposta para isso. Você veja, no fundo eu olhei para aquela cena e eu não ri, gente, de verdade, eu não ri. Eu olhei e eu fiquei com pena. Eu pensei assim, meu Deus. Quem que vai ser a resposta de Deus para essa mulher? Se não for a gente, quando eu digo aqui, eu digo a igreja de modo geral, quem será? Se a gente não entender esse mundo maluco, quem vai entender? Você consegue perceber para onde eu estou caminhando? A gente precisa assumir o nosso posicionamento de cristãos verdadeiros. O problema não é só psicológico, o problema é espiritual. Você consegue perceber? Porque a pessoa, você olha assim, tem gente que vai falar, não, aquilo ali, pastor, aquela mulher é louca. Não, não é. Não é. São crises que vêm por conta do espiritual, do coração corrompido, do anseio por ser visto, do anseio por estar no coração do outro, de crises e traumas de quando eram crianças e jovens, de gente que não deu atenção, de pais que eram brutos, de pessoas que abusaram, você consegue perceber? Então, se você for procurar, vai ter algum lastro, vai ter algum trauma, vai ter alguém que conhecia o Evangelho e também não chegou para falar para essa pessoa. E aí eu penso que também a gente deveria olhar e falar, poxa vida, se a igreja fosse mais igreja, se o Brasil é cristão, como diz as pesquisas, por que a gente está vivendo o caos que a gente está vivendo? Por que o mundo está vivendo esse caos que está vivendo? Porque no contexto americano, que é
98% cristão vive essas loucuras. Porque os cristãos não são cristãos de verdade. Não entendem o mundo invertido, não entendem a realidade do pecado, não levam a sério o seu compromisso com Deus. E isso faz total diferença. Existem muitos cristãos que não conhecem o Evangelho, que não entendem o pecado. Existem pastores que não acreditam na ira de Deus. Existem pastores que não acreditam que a Bíblia é suficiente. Existem pastores que pregam um evangelho que não é o evangelho. Você está entendendo o momento que está a igreja brasileira? Que difícil que... E se a gente não olhar para esse texto, e se a gente não tiver um compromisso, a gente não vai sequer vivemos o que Deus tem para nós, quanto mais poder ser resposta de Deus para o mundo aí fora. E eu fico preocupado porque às vezes parece que, será que eu estou sendo compreendido? Será que aquilo que eu prego as pessoas estão entendendo? Deus, será que a maneira como eu estou falando as pessoas estão compreendendo? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que não. E não é só eu, mas olha só, o pecado abre esse portal para a escuridão. Mas vamos para o texto, que é a resposta de Deus. Romanos 1, nessa série nós vamos passar pelo livro de Romanos. Não versículo a versículo, porque senão a gente ficaria 3 anos aí a média para a gente fazer. Tem pastores que fazem verso a verso, mas nós vamos fazer sintetizando, falando dos capítulos e apontando alguns versículos. Romanos 1 é o retrato do mundo invertido. Romanos 1 vai falar sobre o pecado. Romanos 1 vai apontar exatamente a verdade da humanidade. E Paulo ele já começa arrebentando. Paulo já começa dando tiro certo quando ele vai falar de Romanos 1. É o retrato total da humanidade que trocou a verdade de Deus pela mentira. A inversão, começa aí. E a gente vai perceber que Paulo ele vai escrever para um povo e para uma igreja que não era só judeus romanos, eram gentios também. Então ele está falando para todo mundo, certo? Onde o tema central da carta de Romanos é a justificação pela fé e o poder do evangelho, transformação através do evangelho. Então já no capítulo 1 ele vai estabelecer esse problema do pecado como a causa primária universal de tudo aquilo que a gente poderia falar que é o mundo invertido. O pecado é o que faz o mundo invertido ser realidade. Porque não era para ser assim. Mas o pecado nos desconectou de Deus. E por isso a gente colhe tudo aquilo que é ruim, o mal, as desgraças, as guerras, as mentiras, as dores. Tudo isso é resultado do pecado. É resultado. Mas só para você entender, do versículo 1 ao 7, no capítulo 1, você que está aí com a palavra, Paulo vai fazer a saudação, depois do 8 ao 15, ele vai falar do desejo de visitar os irmãos em Roma, de servir a igreja e tudo mais. Então aí entra o versículo 16, que diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Olha o que ele está falando para o mundo invertido. Eu não tenho vergonha. Que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Não é qualquer um. Todo mundo é filho de Deus. Não é. Não é. Apenas o que crê. E pode ser primeiro os judeus e também os gentios. Ele coloca todo mundo. Porque até então só eram salvos os judeus. E aí Paulo fala, não. Os gentios, os judeus e os gentios todos, aqueles que creem. O 17, as boas novas revelam, olha só, revelam o modus operandi. Como Deus nos declara justos diante dele. A forma
o modus operandi, como acontece, qual é o processo. Paulo está explicando e vai explicar durante o Romanos todo. E a gente precisa entender isso. Como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Não tem outra maneira. Como está a tua fé? Uma pergunta para você. Como está a tua fé? Como está a tua fé? Se ela se dá do começo ao fim pela fé, a fé é importantíssima. Se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Nós precisamos levar a fé a sério. E aí, no 18, Paulo vai explicar que o pecado ele é tão sério que ele vai revelar a ira de Deus nesse aspecto. Assim Deus mostra no céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, porque sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Olha o que Paulo está falando, porque a gente tem uma mania de falar assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Conversa fiada. Deus odeia o pecador e o pecado. Ô louco, pastor, sim. Está lá. São pecadores. A gente escuta umas coisas e grava. Deus odeia o pecador e o pecado, os dois. Por isso que Jesus é a nossa propiciação. Porque quando Deus olha para nós com raiva da nossa rebeldia, Ele olha para Cristo e fala, tá bom, eles são justificados. Porque em Jesus nós somos amados. Eu não sou amado por mim mesmo. Você está entendendo? A justificação entra aí. Porque se não fosse Jesus, eu jamais seria amado por Deus. Essa é a realidade do Evangelho. O Paul Washer vai falar isso, inclusive, no livro dele, O Verdadeiro Evangelho. Pode comprar esse livro. Pensa num livro bom. O Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. Ele vai falar isso. Deus odeia o pecado e o pecador. Esse negócio do Deus pop, que ama todo mundo, que não precisa se libertar do pecado, que não precisa de santidade, que basta entregar uma cesta básica, entrega o seu dízimo, faz a sua obra de caridade. Isso não é evangelho. Isso é mentira. Por quê? Porque eu abafo o sacrifício de Jesus na cruz. E eu não dou a importância que o pecado tem. O pecado revela a ira de Deus. O mundo invertido, gente. A gente precisa prestar atenção. É disso que Romanos 1 está falando. O tema central é esse. O Evangelho é o poder de Deus que revela a justiça dele. A justificação. O Evangelho de Deus é poder. E esse poder no grego chama dinamis. Que é a mesma raiz para dinamite. Poder, bomba, de explosão. A dunamis, o poder do Evangelho, ela arrebenta, ela vem com tudo. Não é algo, estalar de dedo não, é algo que a gente não consegue nem mensurar o poder que é o Evangelho. Porque ele nos transforma. É uma transformação completa. Não é apenas um atributo divino. Mas é a ação do Espírito Santo que vai ao nosso encontro, nos arranca o pecado, nos dá uma nova essência e nos justifica em Cristo. Esse é o poder do Evangelho. E a gente precisa se atentar para isso. Olha só. Poder de Deus em ação para salvar. Por isso, tudo que está escrito aqui é poderoso. Tudo que está escrito aqui tem poder para salvar a vida de alguém. Não são meras palavras. São as afirmações de Jesus, vai dizer John Stott. E essas afirmações de Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo que se encarnou. Ou seja, ele é a própria palavra que começou a andar. Que teve forma, vida. Que veio até nós e decidiu a dor. Decidiu não ser imune à dor. Para sentir o que nós sentimos. Para morrer no nosso lugar. E por isso nós somos salvos. E é muito bom que John Stott ele é fantástico. Ele vai falar que ele vai apontar para Cristo como o servo sofredor de Isaías.
E como o filho do homem em Daniel, que é aquele que vem com esplendor e glória na profecia de Daniel 7, e aí em Isaías 53, que é uma música que a gente canta muito do Projeto Sola, né, vai apontar para Jesus como servo sofredor. E John Stott, ele junta as duas coisas e fala, só Cristo fez isso. O filho do homem que veio para sofrer. O paradoxo. E a gente perceber que esse é o nosso Senhor faz toda a diferença. Nós não adoramos um Buda que fica sentado, dando um sorrisinho, né? Ali com a perninha cruzada, que não faz nada para ninguém, que aponta para a salvação em algum lugar. Não, o nosso Deus, Ele mesmo foi para a cruz, abriu os braços, morreu a nossa morte, derramou seu sangue por nós e ressuscitou e está vivo. O nosso Jesus é único, não existe outro como Jesus, não existe Allan Kardec, não existe Maomé, não existe ninguém como o nosso Deus. Ele é único. Ele é o Filho de Deus, Ele na palavra, Ele vai apontar para Ele mesmo, Ele vai falar, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão, não há outro. E aí eu vou lembrando de música, se deixar eu vou cantando as músicas, né? Não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro, e aí vai, né? Jesus é único. Não há outro como o nosso Senhor. E Paulo, ele conhecia tantas escrituras que ele vai fazer referência a Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. E em tempos de reforma, outubro, sola fide. É pela fé que nós vivemos. Lutero apontou para isso. Lá na reforma também. E a gente? Vamos aceitar tudo? Vamos deixar as pessoas falar qualquer coisa e a gente vai engolir? Ah, não, vamos engolir, é pastor que está falando, é apóstolo, meu Deus. Palavra, gente. Se a gente não entender o poder do evangelho, a gente está escutando qualquer asneira e vai engolindo, achando que é metanol, igual os caras aí que estão comprando bebida louca aí morrendo. Vocês viram isso aí? Porque a ganância do coração. Eu estava falando isso na Kinflex, empresa do Barbosa, esses dias lá para os funcionários. Fala, sabe por que isso daí? Sabe por que os caras estão morrendo lá tomando metanol? Por causa da ganância de alguns. Por causa da ganância de alguns, estão matando os outros. Mundo invertido, gente. Você consegue perceber? A ganância. Veja, o problema não é psicológico. Não foi alguém louco que fez isso. Você consegue perceber que é espiritual, que a gente vive num mundo caído da graça. Num mundo onde o pecado está reinando. Olha o que vai dizer uma pessoa sábia. John Stott, estava falando dele, inclusive, né? Para começar, sejamos claros em dizer que as afirmações do cristianismo são, em sua essência, as afirmações de Cristo. Não tenho desejo particular de defender o cristianismo como um sistema ou a igreja como uma instituição. Por que isso é importante? Porque, de fato, a igreja tem muitas manchas na história. Ele vai dizer isso, ó. A história da igreja tem sido uma história doce e amarga, combinando atos de heroísmo com atos vergonhosos. Mas não nos envergonhamos de Jesus Cristo, que é o centro e o cerne do cristianismo. Por que você precisa entender isso? Porque no mundo invertido que a gente vive, onde tem pastores, pastoras, e trans dizendo pastores, e LGBT se dizendo pastores, se a gente não entender o que Paulo está dizendo, essa ideia de John Stott, a gente não consegue sobreviver. E outra, essas pessoas estão corretas assim, eu explico. Chega alguém para você e fala, olha ali, olha lá a igreja de crente, olha o que vocês estão virando. Eu não vou lá não, vou dar dinheiro para o pastor, olha lá, o rapaz lá, ele sai com 2, 3 mulheres, está tocando guitarra, olha lá o outro lá, o baterista lá, deve para todo mundo, olha lá. E as pessoas vão jogar na cara. Não só o pecado, de fato, mas deturpar a imagem de Cristo pelas pessoas que frequentam. E por isso que John Stott está falando aqui, eu não estou defendendo a igreja, sistema, a instituição, o cristianismo. Eu não estou defendendo, porque tem altos e baixos, tem vergonha. Na história da igreja a gente vai ver muita morte, inquisição, guerras, não é? Cruzadas.
Os pré-reformadores morreram queimados, John Hus e outros. Então, a história da igreja ela é manchada assim. E o que você vai falar para uma pessoa assim? Você vai falar, você está certo. Você está certo. É um mundo invertido. Você está correto. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. A palavra dele continua sendo poder. E isso não tem a ver com Jesus. Tem a ver com o pecado que habita no coração do humano. Que inclusive está no lugar certo se ele estiver aqui dentro. Porque aqui é o lugar de transformação. E aí a gente quebra a hipocrisia. Desarma os argumentos. E aponta para Cristo. Consegue entender porque nós precisamos entender o mundo invertido? Essa é a verdade de Deus. Por que o Evangelho é poderoso? Jesus é único. Não existe outro como Jesus. As palavras dele é verdadeira. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Esse dia eu estava falando para um amigo meu. Ele é espírita. E conversando, eu falei, cara, mas nem na França que nasceu lá o Allan Kardec existe mais. Para com essa 9 horas. Jesus é maior que tudo isso. Você precisa ter um encontro com Jesus. Jesus mudou a história. A história não está antes e depois de Cristo. A história não conta o Filho de Deus. Não conta a história do Deus que se encarnou. Você está ouvindo conversa fiada, cara. Para. Você precisa ler a Bíblia, entender quem é Jesus. Para de dar ouvido para pessoas. Só Jesus venceu a morte. Só Jesus venceu as trevas. Jesus venceu a morte. A gente leu. Jesus venceu os demônios. Jesus venceu o diabo, o inferno. As igrejas não falam mais disso. É prosperidade. Venha para a igreja que você vai ter o carro do ano. Venha para a igreja que você não vai sofrer mais. Olha, aqui na minha igreja o dízimo é 5%. Venha para cá. Olha, venha para a igreja porque aqui a gente tem cafezinho todo dia. Não que não possa ter, a gente tem. Mas a igreja pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, ela não tem nada. Existem igrejas cheias de estrutura, coisa linda. Coisa que eu queria aqui, telão de LED, pensou que legal? Isso é lindo. Bateria acústica. Tô sentindo essa risada aí. Risada do mundo invertido essa aí. Né? É brincadeira. Piadinha interna dos músicos, né, gente? Mas você consegue entender? A igreja pode ter tudo, mas se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Você pode, e você também, você pode ter tudo na sua casa. Você pode ter seu carro do ano, sua casa legal, você pode ter sua casa na praia. Você pode ter tudo, até um iate, você pode ter tudo. Mas se você não entendeu o Evangelho, você não entendeu nada, você não tem nada. Ele expiou os nossos pecados. Ele é o portal para a gente sair do mundo invertido. Jesus abriu, ele rasgou o véu e falou, olha, aqui está o acesso, é por aqui que vocês devem passar. Eu sou a porta. É sobre ele. Ele falou, tetelestai, está consumado, acabou. Em João 19, depois ele vai falar, em Hebreus 2,14, olha só. Por meio da morte de Jesus, derrotou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o poder da morte? É o texto que está falando. O diabo tinha o poder da morte, mas Jesus venceu a morte. Isso é o Evangelho. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Por isso não há medo, porque o amor lança fora o medo. Qual que é o nosso maior medo? A morte. O que é pior do que a morte? E Jesus venceu a morte. Aleluia! É isso que a gente tem que entender. E aí ele vai dizer o seguinte, sim, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Irmão, você precisa entender isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Olha só, e encontrará pasto. Sabe o que significa? Alimento para a alma, vida. Tudo que a gente precisa. A gente se alimenta de tudo que não presta. A gente acha que está comendo comida boa, não está. Ao consumir livros ruins, séries ruins, músicas ruins, teologia ruim também, não é pasto bom, não. A palavra de Deus, sim.
Se você entrar pela porta, Jesus é a porta, Ele é o portal, você vai encontrar pasto, onde o homem troca a glória de Deus, Cristo é a glória de Deus encarnada, onde o homem é entregue ao pecado, Cristo se entrega por nós na cruz. Eu gosto daquela parte da música Todo Som, né? Que nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. É sobre isso. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. Como é bom louvar o Senhor quando a gente entende o Evangelho. Porque o negócio sai de dentro para fora assim, ó. Você canta com tanta alegria, com tanta satisfação. Você canta entendendo o que você está vivendo. Eu sei que muitos estão entendendo o que eu estou dizendo. É diferente. Veja, o Evangelho não é um conselho bom. O próprio John Stott ele vai falar isso. O Evangelho não é lindo todo o tempo. Ele é verdadeiro. Se você for olhar para as reportagens, mais de 52 mil nigerianos estão morrendo lá e ninguém fala nada. O mundo está em silêncio. Até eu postei, podemos postar a hashtag Black Lives Christians Matter. Porque é uma hipocrisia que a gente vive no mundo. Cristãos estão morrendo e ninguém está falando nada. E morrendo por causa de Jesus, da fé. Você consegue entender? É um mundo invertido, gente. Jesus é esse contraponto. Olha só, e eu quero que você entenda isso aqui, para a gente refletir, praticar. Quais portais que você tem atravessado? Que está te levando mais para longe de Deus do que para perto dele? Quais são as portas que você deveria trancar na sua história e não atravessar mais? Você precisa pôr limite. Reconheça os seus portais. Não brinque com o pecado. Primeira coisa. Não brinque com o mundo invertido. Não brinque com o inferno. Não brinque com o pecado. Ele vai te destruir. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um evangelismo lá em Mogi Guaçu. E lá tem um rodeio muito comum lá, muito frequente na cidade, né? O rodeio lá, Expo Guaçu chama. E os jovens da igreja iam fazer evangelismo. E a gente já não chamava qualquer jovem, a gente chamava quem orava, quem estava pronto, porque é guerra espiritual. E eu lembro que uma vez a gente parou um cara e a gente foi falar de Jesus para ele. Era filho de pastor desviado. Estava bêbado. E mais um monte de histórias assim que você já deve ter ouvido. Então, não brinque com o pecado. O mau testemunho dentro de casa levou ele para fora. Pais que deveriam ter o compromisso, acabou sendo a mola propulsora para ele abandonar a fé e a igreja. Reconheça seus portais. Sabe, às vezes talvez o seu portal possa ser o consumismo, uma sexualidade corrompida, distorcida, eu não sei. Uma religião sem vida. Qual é? Reconheça. Uma idolatria de você mesmo. É importante a gente se perguntar, o que eu estou tomando, o que eu estou fazendo me aproxima da luz ou me prende mais no mundo invertido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, antes de ir para o trabalho, antes de você mandar currículo para arrumar namorado, namorada, né? Pergunte-se para Deus a roupa que você vai pôr. Olhe no espelho. É preciso a gente entender quais são os limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente não deve ir. Esse portal, a sua vida está exalando mais o perfume de Cristo ou o cheiro do enxofre? Entendeu?
Às vezes a gente tem que falar assim para a pessoa entender. A gente está parecendo com a noiva de Cristo ou mais com o servo do chifrudo? A gente tem que prestar atenção em quem a gente tem sido. Segunda coisa para a gente pensar, escolha atravessar o portal da fé. Olha só, em amarelo ali, ó. Se o evangelho é a porta da vida, por que eu vou me arriscar? Se eu entendi que o evangelho é tudo para mim, por que eu vou querer andar no limiar? Por que eu vou querer ficar andando? Sabe, aqui, por que eu vou querer ficar pregando aqui, ó? Por quê? Olha o tanto para trás que eu tenho aqui. Mas, gente, segurança. O evangelho, que segurança tem em Jesus. Jesus é o portal. Por que eu vou ficar me arriscando? É confiar que Jesus é suficiente. Eu não preciso de mais nada além dele. Cristo basta. Lembra Paulo mesmo? O próprio Paulo, lá com 9 horas, com mimimi. Paulo, a minha graça te basta. Sossega. E Paulo entendeu. Às vezes a gente precisa tomar uns chacoalhão de Deus para cair na real. Sabe? Pensa nisso aí. Uma outra coisa. Viva como comunidade que já saiu do mundo invertido. Como igreja de verdade. Com irmãos, irmãs. Entendendo que esse espaço é um espaço de segurança para a gente viver. Que é um espaço para a gente abrir o coração. Quem vive pequeno grupo sabe disso. Não é? Quem está em pequeno grupo? Levanta a mão aí para o pessoal ver. Quem vai em pequeno grupo? Olha lá. Ó. Uma boa parte ainda não vai, mas tem uma boa galera. É bom ou não é, gente? Fala aí. É bênção. A gente abre o coração, a gente ora. Come uns negócios bons, né? Comer com nós mesmos, né, gente? Mas é viver o evangelho, é bom demais. É vida, né? E uma última coisa aí, ó. Seja a ponte para a próxima geração, porque veja, não basta você sair de lá. Seja um soldado do reino para arrancar o outro de lá também. Essa é a nossa missão, porque aí a gente ganha propósito. Eu não apenas sair de lá, glória a Deus, aleluia. Não, mas eu vou tirar quem está lá também. Então eu preciso me preparar, então eu preciso ler a Bíblia, então eu vou jejuar, eu vou ler mais livros, eu vou procurar crescer, eu vou para o pequeno grupo, eu vou orar. Porque a gente perdeu essa segunda parte, por isso que a gente não quer se contaminar. Entendeu? Entre aspas. Não, pastor, porque veja bem, se eu for lá, eu vou me contaminar. Gente, Paulo estava na onde? Jesus estava na onde? Numa festa de casamento. Paulo estava na onde? No Areópago. E eu gosto muito. E uma coisa que eu achei muito legal do Rock Fest, que foi muito massa, foi uma galera da Movimento ver a banda do Mazão, do Rodolfo. A gente estava lá, depois foi uma galera também ver a do Peter, foi a Joia. Aquelas músicas da banda do Mazão eu não sei cantar nenhuma, né? Mas o ritmo rock and roll top do Peter a gente já cantou mais, música nacional. Mas foi muito legal ver muita gente da Movimento lá. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente não precisa ser igual monges num mosteiro. Que se a gente estiver entre as pessoas, a gente tem o potencial de amar, de se conectar, de falar de Jesus. Agora, a gente pode melhorar essa segunda parte. A gente pode ser mais intencional. A gente pode se conectar mais com aquele que está lá fora. A gente pode, de alguma forma, ser mais agudo. Entende o que eu estou dizendo? Graças a Deus que a gente já não é uma igreja embolhada. A gente já é uma igreja que pensa aberto. Mas a gente pode ir um pouco mais. A gente pode convidar. A gente pode chamar alguém. Olha, você precisa conhecer meu Deus. Olha que bacana. Eu não preciso tocar, eu não preciso usar droga para tocar Nightfall, Nightwish. Eu não preciso ser loucão para... Entende, gente? E isso é muito bom, porque a gente vai longe. E é isso que Deus espera de nós. Jesus não falou assim, Jesus falou assim, né? Não peço que me livres, que me tire do mundo, mas me livre do mal. Ou seja, a proposta, Jesus se encarnou na nossa desgraça. Quando que nós vamos nos encarnar na desgraça do outro? Isso é o evangelho. Então não é só sair, é tirar o outro de lá também.
Se o pecado é a porta, abriu portas para o caos, Cristo é a porta para a vida. Então, é isso que a gente precisa entender. Espero que você tenha entendido nessa manhã o impacto do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, é poder para nos salvar, é a mensagem de que Jesus nos ama mais do que a nós mesmos, de que Cristo provou seu amor por nós, quando a gente ainda era pecador, a gente nem sabia quem Ele era, Ele já havia morrido na cruz por nós. Se você não entender isso, sinto muito. Essa é a mensagem. Não fique à beira do portal, você precisa se decidir por Jesus hoje. Se você ainda não entendeu, você precisa, ou se você entendeu, em nome de Jesus, que você fale hoje: Senhor, eu sou teu e de mais ninguém, e nada me tira, diz que nada me tira desse caminho. Essa tem que ser a sua oração hoje. E que te convido a fazer agora, baixa tua cabeça, em nome de Jesus. Deus querido, o Evangelho é poder de Deus para salvar. E nessa manhã nós clamamos por salvação. Em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui dentro que hoje entendeu, ou que estava em dúvida, ou que de alguma forma a sua fé está estremecida por conta do mundo, por conta de amigos, por conta de professores, por conta de alguém que está tentando ludibriar, enganar, nós pedimos que caia por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Evangelho seja enraizado nas mentes e nos corações nessa manhã. Nós repreendemos o poder do inferno agora. Pelo nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra, Pai, nunca saia do nosso coração. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer de nós nova criatura, que o Senhor dê a nós uma nova essência, que o Senhor nos transforme nessa manhã em um caráter mais parecido com o Teu, que o Senhor nos ajude a estabelecer limites com tudo aquilo que é errado, que é profano, que desagrada o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a vencer o pecado, a ficar longe do pecado, a ajudar outros a saírem do pecado também, desse mundo invertido. Nos transforme em guerreiros, em soldados do Teu reino, para resgatar pessoas das trevas para a Sua luz. Assim como um dia pessoas pregaram o Evangelho para nós, nós queremos estar aptos, prontos, preparados para pregar o Evangelho também. E que a nossa vida comunique isso, que as nossas atitudes comuniquem o nosso caráter em Jesus, que tudo que nós fizermos exale o bom perfume de Cristo. E que cada um de nós, ao sairmos daqui, saiamos daqui pensando, incomodados com tudo que nós falamos aqui nessa manhã. O Evangelho de Deus é poder para transformar o pecador em filho amado do Senhor. Jesus, o Senhor é esse poder. Nós te agradecemos porque o Senhor entrou na miséria do nosso coração e trouxe um rio de vida a nós. Nós te adoramos, ó Deus, porque se um dia estávamos na mentira, o Senhor é a verdade. Nós te adoramos porque se o mundo tem tentado nos tirar do seu caminho, nós entendemos que o Senhor é a vida, é o caminho, é a verdade, é a vida, que não tem uma outra maneira de nós nos achegarmos ao Pai, senão por Ti. Senhor Deus, nos proteja. Proteja a todos nós, Pai, desse mundo maluco. Proteja-nos, Senhor, a nossa mente, a nossa casa, o nosso coração, a nossa empresa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. Pai, proteja a nossa mente, ó Deus, de tudo aquilo que é errado, de teologia ruim, de mensagem ruim, de tudo aquilo que não tem a ver com o Teu Evangelho. Nos proteja. Espírito Santo, dê a nós vontade de ler a Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos mais e mais a Tua verdade, a Tua palavra. Pai, nos ajude como cristãos termos o compromisso de passar o bastão, a fé, a verdade para a próxima geração. Que não é mais sobre nós, é sobre eles que estão vindo, porque nós conhecemos. Pai, nos tira do comodismo, Senhor. Nos traga para uma fidelidade no servir, para um compromisso, entendendo que é um privilégio se alistar para esse reino. Ô Pai, tira aquele que está no comodismo, tira aquele que está de alguma forma parado, travado na fé. Tira, Pai, as amarras nessa manhã no nome de Jesus. Nos dê uma mente de Cristo, blindada no Evangelho.
e que as nossas casas possam ser cobertas pelo teu sangue. É o que nós pedimos nessa hora, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? A nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus. Eu creio nisso. E nós vamos agradecer ao Senhor. Se coloque de pé. Nós vamos cantar uma canção.